Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal de casa. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Vamos começar com as nossas preces, para a gente manter essa vibração para o estudo de hoje. Vamos começar com a oração de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos 3 pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Nesse momento, a gente pode aproveitar e vamos pedir à Mãe Santíssima, ou agradecer, por tudo aquilo que nós sabemos que nós precisamos, seja para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a nossa família, né? Para os nossos conhecidos, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Vamos entregar a Nossa Senhora de Fátima, a Mãe Santíssima, os nossos pedidos. Tudo que nesse momento vier no seu coração, vier no seu pensamento. Esse é o momento de entregarmos para Nossa Senhora aquilo que nós precisamos e desejamos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Então, dando sequência ao livro Aconteceu na Casa Espírita, pelo Espírito que se apresentou com o nome de Nora, pelo médium Emanuel Cristiano. Hoje, o capítulo 12 fala sobre a reação das trevas. Vamos lá. Diante desses acontecimentos, Daniel e Gonçalves se preocuparam, sentiram que o trabalho estava ameaçado. Daniel perguntou a Elvira: o que houve? Por que essa paz? Não se preocupe, respondeu a servidora das sombras. Isso tudo é momentâneo. Momentâneo? A casa está praticamente vazia. Muitos dos nossos foram arrebatados pelos emissários da luz. É verdade, isso sempre acontece. Por isso, Júlio César retornou para a nossa cidade, a fim de congregar um maior número de camaradas para a batalha final. De nossa parte, só nos cabe aguardar. Nós armamos a bomba. Nosso mestre é quem vai detonar.
Isso acontece muito quando a gente vê muitas situações obsessivas, quando faz um trabalho de desobsessão, por exemplo, e que a pessoa que estava sendo obsediada, ela não se esforça para se manter firme na sua reforma íntima, enfim, aqueles obsessores que não aceitaram serem tratados, né? Porque dentro de um processo de obsessão, eles são presos por um tempo, e tem aqueles que aceitam serem tratados e outros não. E aqueles que não aceitam serem tratados, não querem ir para o lado da luz, etc., eles voltam depois para atacar aquela pessoa que eles estão perseguindo. E muitas das vezes, quando eles voltam para atacar de novo, criar mais questões obsessivas, eles retornam em um bando, em uma quantidade maior. Igual está escrito aqui, né? Foi congregar um número maior de camaradas. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas comentam assim, eu já fiz ritual de desobsessão, já fiz ritual de limpeza, etc. Ok, mas o ritual de desobsessão não é para a vida toda. É importante manter para que não dê rachaduras, brechas, para que eles entrem de novo. Continuando. Era a reação dos encarnados, movimentando-se para neutralizar as ocorrências das infiltrações. Enquanto isso, na cidade das trevas, Júlio César procurava convocar uma quantidade maior de servidores a fim de continuar o processo de infiltração. Entretanto, encontrou a cidade praticamente vazia. Centenas de adversários espirituais haviam abandonado o ideal do mandante das trevas, libertando-se graças ao trabalho dos amigos espirituais. De forma enlouquecida, começou a gritar, exigindo que os seus comparsas aparecessem para assumirem as suas tarefas. Camaradas, camaradas, o responsável por essa cidade é quem os convoca. Apareçam agora, coragem, estamos quase conseguindo. Precisamos nos fortalecer para vencermos esta batalha. A maldita casa espírita está quase destruída. A fofoca percorre os corredores, qual serpente venenosa e destruidora. A maledicência segue relampejante. A discórdia graça em quase todos os departamentos do centro. Estamos nos últimos dias. Lembrem-se, haverá promoção para aqueles que se colocarem à disposição do nosso movimento. Temos compromissos com nossos superiores e eles haverão de pedir contas do nosso trabalho. Apareçam agora, eu ordeno. A gente vendo aqui essa passagem que fala da convocação, dessa chamada, muitas das vezes, quando a gente vê isso no trabalho da luz, as pessoas acham, né, que está tendo um fanatismo, que a pessoa é exagerada, aquilo que a gente ouve muito, né, que os trabalhadores da luz, muitas das vezes, eles são menos audaciosos do que os trabalhadores das trevas. Ou seja, aqui você pode ver que tem uma convocação, né? Lembrem-se, haverá promoção, estamos juntos, tem todo um trabalho aqui convocando as trevas para um ataque. Por que a luz não utiliza isso também para fazer o bem? Né? Muitas das vezes, quando falando da luz, né? Eu falo porque eu já passei por isso. No sentido assim, de quem acha que está a serviço da luz, critica a própria atitude de quem está na luz, né? Então, não adianta você querer fazer algo ligado à luz, algo do bem, sendo que você não está pondo firmeza, não está pondo fé naquilo, né? É a mesma coisa, você tem uma equipe, vamos pensar assim, um time de futebol, e tem jogadores ali que não estão dando sangue, não estão correndo, não estão ali dentro do campo para vencer a partida. Eles preferem deixar o adversário, o outro time, fazer um gol e perder, do que ir lá e fazer um gol e ganhar a partida. Né? Tem jogador que age assim, né? A gente sabe como funciona. A mesma coisa acontece com o ser humano nas atividades também.
né? Então, muitas das vezes, essa falta de união faz com que, dentro do trabalho da luz, você não consiga avançar tão rápido o quanto poderia avançar, porque muitas das vezes as pessoas não entendem ainda essa união que é importante de acontecer para que todos caminhem bem, né? Igual no caso aqui das trevas, tem essa união com o propósito deles. Agora, por que a luz não pode ter? Né? Sendo que o próprio Cristo disse isso, né? Quando ele esteve aqui em matéria, que os trabalhadores do bem não são tão audaciosos como os trabalhadores do mal. Continuando. O vento serpenteava, levantando poeira na velha cidade edificada para a prática do mal. A psicosfera pestilenta denotava a categoria dos espíritos residentes. A voz de Júlio César ecoava fria nas construções inferiores. Silêncio e medo pairavam no ambiente quando um pequeno grupo de adversários se apresentou, saindo das ruas estreitas em direção ao mesmo jardim de pedras onde tudo começou. Desta vez, não estavam muito animados. Um deles, demonstrando coragem, desafiou o representante das sombras. Deseja nos congregar, Júlio César? Veja, nossa cidade está quase vazia. Você carregou muito dos nossos, e a maioria não retornou até hoje. Sob suas ordens, Gonçalves levou daqui verdadeiros exércitos a fim de executar os seus planos. Está nos usando, é isso? Só consegue pensar na sua vitória. Deseja apenas promover-se dentro da organização. Usa-nos quais escravos. E até o momento não recebemos nenhuma promoção, nenhum benefício, nenhum privilégio. Permanecemos há anos sobre suas ordens, mas agora chega, vamos tomar esta cidade. Estamos cansados de suas ordens, de sua vaidade tola. Desejamos nossa liberdade. Não vê que este município está deserto? Muitos dos nossos converteram-se aos seguidores da luz. Você destruirá nossa cidade. Um momento, gritou o administrador das sombras. Quem é que manda aqui? Por acaso estamos invertendo os papéis? O chefe aqui sou eu. Eu é que dou as ordens. Eu é que coordeno este movimento. Deve haver obediência na hierarquia. Não sabe que posso lhe prender? Quer ficar isolado de toda qualquer atividade? Por acaso desconhece minha autoridade sobre todos os que vivem aqui? Nossos superiores deram-me todo o domínio sobre esta região. Não desperte minha ira, rapaz. Enquanto pronunciava essas palavras, o emissário da maldade se transfigurou, assumindo perispiritualmente a imagem mítica de Satanás, a fim de impor respeito às mentes perturbadas. Exijo, continuou o transfigurado, cumpram minhas ordens agora. Apavorada, a turba se reuniu, conclamando os outros habitantes do sinistro local, juntando-se todos em frente do adversário morto, guardando no olhar a expressão de angústia. Diante de pequena multidão, cerca de 400 pessoas, o mandante perguntou: onde estão os outros? Não temos mais ninguém? Disse um dos perseguidores. O quê? Isso é impossível. Não, senhor, esclareceu o outro. À medida que foram convocados, multidões partiram daqui, à semelhança de exército cruel. E dos que se foram, pouquíssimos retornaram. Como já dissemos, foram arrebatados pelos espíritos do bem. Impossível, disse Júlio César. Eu mesmo organizei as equipes invasoras, delegando-as a responsabilidade de Gonçalves. Pode ser, senhor, mas agora só restamos nós. E tem mais, mestre, prosseguiu o serviçal.
visivelmente perturbado. Nós recebemos a notícia de que nossos superiores estariam nos visitando a fim de verificarem como anda nosso trabalho, avaliarem os relatórios de atividade, as listas de registros das novas aquisições de espíritos e a periódica contagem de pessoal. Agora, com o número de servidores tão reduzido, não sei quais explicações haveremos de dar. Nossos superiores? Perguntou o obsessor-chefe espantado. Não creio. Tem certeza? Sim, senhor. Devem chegar a qualquer momento. O coordenador das trevas estava furioso e, antes de poder tomar qualquer providência, ouviu certa agitação, característica das caravanas vindas das regiões inferiores, adentrando a cidade das trevas. Os poucos guardas de fronteiras, reconhecendo a excursão, autorizaram a entrada dos sombrios viajantes. 10 sábios desembarcaram na cidade, chamando a atenção do grupo reunido na praça. Trajavam túnicas e capuzes místicos, carregando numa das mãos comprido cajado. Então, estranho ritual se fez. Trombetas foram tocadas, acompanhadas de vozes fortes, anunciando em uníssono por 3 vozes: salve as hostes infernais, salve os 10 juízes, os 10 sábios. Terminada a saudação, a assembleia estava petrificada. A psicosfera tornou-se mais densa. Silêncio absoluto se fez, sendo quebrado apenas pelo som dos passos firmes e dos cajados apoiados contra o solo, um verdadeiro conto de terror. Augusto, o árbitro principal, de postura ereta, orgulhosa, impactante, tomou a dianteira, puxou o capuz, descobrindo lentamente a sua cabeça. Calvície acentuada, barba espessa, nariz pontiagudo, olhos penetrantes e sobrancelhas franzidas compunham propositadamente uma fisionomia maligna. O ilustre caravaneiro, vendo a assembleia, dirigiu-se ao seu encontro e, abrindo o caminho, chegou ao núcleo do largo, encontrando, por fim, Júlio César, que o recebeu, gaguejando nervosamente. Salve, senhor juiz. O que o traz aqui? Como o que me traz? Perguntou o magistrado indignado. Não recebeu o meu comunicado? Não, senhor. Somente agora, minutos atrás, fiquei sabendo da sua visita. Onde estava? Tratando dos interesses da nossa organização. A destruição da casa espírita? Sim, senhor. Vá buscar as anotações. Não temos tempo a perder. Instalaremos nosso tribunal de inspeção aqui mesmo. Queremos, de posse dos seus relatórios, julgar suas atitudes. Nossa extensa organização depositou em você toda a confiança possível. Todavia, não temos visto progresso. E, lançando um olhar panorâmico em direção da cidade, acrescentou desconfiado: parece que está vazia. O que fez com os nossos camaradas? Como está o processo de infiltração? O mandante, preocupado e temeroso, iniciou o relatório. Nosso processo vai bem. A casa espírita a qual recebi ordens para destruir está praticamente acabada. Em breve, teremos acesso total na instituição e a invasão será completa, no máximo em 3 meses. O quê? 90 dias, Júlio César? Você está dizendo que ainda precisa de mais esse prazo? Imaginei encontrar outra situação. Já está cuidando especialmente dessa ocorrência há 40 anos. E o máximo que tem conseguido é perturbar algumas pequenas tarefas. Você não é mais o mesmo.
Imagina 40 anos planejando para tentar atacar a casa, hein? Digníssimo, esse caso realmente não é fácil. O processo é muito mais delicado. Essa casa possui pessoas muito espiritualizadas, idealistas, crentes convictos, utilizando-se da fé raciocinada. Muito já se fez, mas os pilares principais ainda não conseguimos derrubar, porém está por pouco. O senhor precisa levar em consideração toda a minha história. Tem no meu currículo a experiência de 11 casas espíritas destruídas nesses 75 anos em que sirvo dedicadamente a nossa organização. Nada disso é compreensível. Não trabalhamos para uma instituição de caridade onde se compreende a incompetência alheia. O prazo que lhe demos para atacar essa instituição em particular já acabou há no mínimo 8 anos. Sabe da importância para a nossa organização de acabarmos com as tarefas benemerentes produzidas pela casa de Kardec. Estamos pensando em substituir você. Quem sabe alguém com ideias mais arrojadas. Nossos superiores estão enfurecidos com a sua falta de competência. E quando eles souberem que o número de camaradas serviçais baixou assustadoramente, é bem provável seja você deposto do seu cargo. Sua incompetência está declarada. É melhor renunciar do que passar pela vergonha de ser demitido. E há grande probabilidade de que seja preso. Basta uma assinatura minha. Sua desgraça está decretada. Sua falência é um fato. Nem para as obsessões simples você está servindo. Seus recursos estão falhos. Suas ideias inadequadas. Renda-se às evidências. Aceite a realidade. Meritíssimo, disse o lobo transformado em cordeiro. Eu lhe peço, tudo isso é uma questão de dias. Todo o trabalho está organizado. Eu enviei os relatórios. O senhor não os recebeu? Sim, recebi. Analisei-os cuidadosamente e constatei que o tempo utilizado por você foi muito, além de uma multidão de servos preciosos. Verificando o número de obsessores que possuíamos desde o início de sua gestão até a última contagem, notamos uma perda espantosa para os espíritos da luz. Já está decidido, vamos substituí-lo. Senhor, clamou Júlio César, ajoelhando-se diante do inquiridor. Antes de assinar a sentença, dê-me mais 30 dias. O juiz perverso, gargalhando assustadoramente, respondeu: quem diria que o famoso Júlio César um dia se prostraria diante de mim? Sabe que não gosto de você, que sua incompetência me perturba, mas diante dessa cena patética, lhe concedo 30 dias, nenhuma hora a mais, está ouvindo? E se neste prazo a casa dedicada ao Cristo não estiver destruída, você será preso e rebaixado à condição de obsessor simples. Alguns dos 400 camaradas reunidos em torno do réu riram nervosamente da cena, mas foram calados imediatamente diante do olhar de fogo transmitido por Júlio César. Levantando-se, o juiz trevoso fechou os livros de anotações, conclamou os outros 9, tomou da caravana e partiu apressado, alegando precisar fazer outras inspeções. Partindo ligeiramente, a excursão das trevas cruzou com Gonçalves, o secretário das sombras, penetrando solitárias regiões fronteiras da cidade, procurando urgentemente a pessoa do mandante. O inimigo do bem permanecia estático, com os olhos perdidos no infinito, enquanto a poeira levantava pelos ministros da maldade, alterava ligeiramente a paisagem da região inferior. Refletia nas humilhações, no desprezo, nos anos de trabalho ininterrupto, a serviço da perversidade e a falta do reconhecimento, temendo, por fim,
fosse a sua reputação abalada. Chefe, chefe, gritava o assessor procurando tirar o superior do transe, que lhe petrificara o olhar na direção daqueles juízes perversos. Gonçalves? Perguntou o coordenador desperto, revelando nas palavras admiração. O que está fazendo aqui? Não lhe disse para tratar do caso Márcia Boaventura? Sim, senhor. Este caso já está resolvido. O que venho lhe dizer é muito mais grave. Estou vindo do centro espírita e a situação não é boa. Realizaram o tal seminário, exaltando os valores do Cristo, e os trabalhadores envolvidos em íntima reflexão renovaram os pensamentos. E o nosso trabalho está perdendo a estrutura. Como que é importante, né? Quando ele falou aqui de pensamento, são os trabalhadores da casa entrando na sintonia de novo com a luz, né? Não dando brecha para aqueles pensamentos de fofoca, maledicência, tudo que foi lido antes. Não acredito, disse o representante da maldade. Todo o nosso trabalho, e você deixou ficar assim? Senhor, a culpa não é minha. Estava cuidando de outro caso. O Senhor mesmo designou. Elvira é quem cuidava da casa na sua ausência. Todo o centro está modificado. As fofocas diminuíram assustadoramente. A maledicência permanece controlada por pessoas sérias, recusando-se a enviar para frente aquilo que elas ouvem. Centenas dos nossos foram arrebatados e converteram-se. Precisamos de uma reação imediata. Diante dessas palavras, o perseguidor maior ficou lívido e tomou severas providências, reunindo os últimos tarefeiros, extingando-os assim. Camaradas, este é o momento, a batalha final. Vamos usar todas as nossas forças, todos os nossos recursos, a fim de destruirmos aquela casa maldita. Caso não me ajudem, seremos todos julgados e condenados pelo tribunal que hoje nos visitou. Se eu falir, todos vocês igualmente cairão comigo. Por isso, avante. É preciso honrarmos o compromisso que assumimos, destruindo todos os departamentos daquela casa. Agora, para nós, é uma questão de vida ou morte, isto é, de mantermos nossos cargos, de preservarmos nossa imagem, de provarmos os nossos coordenadores que nós somos possuidores de inteligência, determinação e eficiência. Agora, meu ódio cresceu 100 vezes mais. Dediquem-se o máximo que puderem, afastando-se radicalmente dos emissários do bem, a fim de que não os apanhem. Vamos acionar a bomba armada. Se cultivarmos ódio e rancor, estaremos fortalecidos, facilitando o nosso trabalho. Precisaremos ainda de alguns dias, a fim de nos prepararmos detalhadamente para o movimento derradeiro. Aqueles que estiverem comigo gritem: destruição, destruição. E a turba, envolvida pelo magnetismo e pela ameaça do mandante, não vendo outra alternativa, acompanhou os urros de Júlio César, que, de punhos cerrados, lançando os braços para cima, reagia ao coral da perversidade, incitando-os ao desvario. Avante, avante! E a Assembleia dos 400, qual o exército da maldade, marchou disciplinadamente, cantando o desagradável hino de guerra, liderados por Júlio César e Gonçalves, os organizadores da batalha final. Aqui nessa última frase já deixa bem claro também, né? Os organizadores da batalha final. O que acontece? A hierarquia do mal também, ela cobra, né?
A hierarquia do mal ela é organizada e cobra que se traga resultados para que aquelas ações aconteçam. Por isso que nessa parte aqui fala-se muito, né, dos juízes das sombras que foram cobrados Júlio César. Imagina, relatórios, as informações de tudo aquilo que estava sendo feito. Mas, na verdade, quando ele pergunta, né, vocês não receberam meus relatórios que eu os enviei? Aí um deles diz, eu recebi e analisei. Então, eles já foram ali com aquela determinação, já dar um gelo nele, né? Colocar ele para reserva, tirar ele da jogada e colocar outro no lugar para cumprir aquilo que precisa ser feito. Como se diz, a missão ela vai ter que acontecer. Aquela peça ali não está dando certo, vamos colocar um outro no lugar. Mas a destruição daquela casa espírita, né, de anos, igual a gente viu aqui, no planejamento deles, tinha que acontecer. E aí, eles ficam cada vez mais raivosos quando tem esses casos, essas informações, em que aqueles espíritos que estavam do lado do mal, eles são arrebatados, né? E são convertidos depois para a luz. É que eles ficam mais irados ainda. Mas nesse capítulo, nessa passagem, nessa leitura de hoje, deixa muito bem claro como que as trevas reagem e como que é a própria organização entre eles. Se você não cumprir aquilo que foi te designado, você vai sofrer consequências também, né? Prejudicando não só o líder, mas todos aqueles também que estavam junto com o líder. Alguém quer fazer alguma colocação? Aí no chat também, alguma pergunta? Alguma contribuição? Pessoal daqui, quiser falar alguma coisa? Ou perguntar? E tem as metas, né? Agora ele fala aqui, ó, o prazo que lhe demos para atacar essa instituição em particular já acabou no mínimo há 8 anos. Já estava atrasado já com a entrega dele. Bastante tempo. Uhum. É que eles conseguem ver que, por exemplo, tem um planejamento de construir uma casa. Antes de construir aquela casa espírita, o mal já começa a planejar. Quantas pessoas estão ali agora? 22 pessoas. Sejam bem-vindos. Vou falar uma coisa para vocês. Vou puxar o que a irmã comentou aqui, trazendo para a realidade. É uma batalha muito grande acontecendo no Brasil. Isso é real, tá? É uma batalha muito grande acontecendo no Brasil para que o planejamento, uma das partes do planejamento de Maria Santíssima não aconteça. Quando falo Maria Santíssima, eu estou falando de Nossa Senhora. Eu não falo só da casa espiritual, tá? O planejamento de Nossa Senhora não aconteça. Por quê? Porque o mal sabe que o que vai acontecer, que está no planejamento de Maria Santíssima e com Cristo, né? Isso vai trazer uma transformação muito, muito grande. Então, antes do projeto começar a acontecer, essa etapa do projeto de Maria Santíssima começar a acontecer, que envolve nós na matéria, ele já começa a perturbar. É a mesma coisa aqui na leitura. Antes de construir a casa, eles já começam a atacar para que a casa não seja nem construída. Né? Isso baseado no que a gente leu aqui hoje. A mesma coisa, qualquer atividade da luz, eles sabem o que a luz vai fazer. Então, eles fazem de tudo para que aquilo nem comece, nem inicie. Independente do que seja. É uma casa espírita, é um centro de recuperação que vai beneficiar as pessoas. Enfim, um centro de recuperação para ajudar as pessoas
a se livrar dos vícios, não importa. Tudo aquilo que é para tirar do mal e trazer as pessoas uma vida digna, né, uma vida mais tranquila, faz de tudo para que aquilo não dê certo. E quando o projeto da luz, do bem, ele dá certo, eles não descansam, eles continuam atacando. Por isso, a gente sempre tem que manter a nossa prudência também. Se fosse assim, pessoal, nenhum de nós, independente de religião, tá? Nenhum de nós não precisaríamos estar aqui com o anjo da guarda. Todos nós temos anjo da guarda. Por que, aí você para pensar, né? Vou deixar aí no ar. Por que que o Cristo, por que que Deus, né, permitiu que cada um de nós tivéssemos e temos um anjo da guarda? À toa não é. De jeito nenhum. Todos nós temos anjo da guarda. Então, mediante isso, a gente vai entendendo, né, de como que é importante a gente dar valor e entender um pouquinho sobre isso. Agora, o Adilson falou no final da palestra dele mais cedo. Nosso amigo está sempre conosco. Agora, se a gente não conversa com ele, se a gente não pede, se a gente não dá condições, ele vai ficar ali parado. Ele não vai intervir. Ele não pode. Né? Eles respeitam mais o livre-arbítrio do que a gente. Porque eles conhecem todos esses detalhes. As pessoas acham que o anjo da guarda ele só vai aparecer quando eu estou correndo o risco de um acidente, alguém me assaltar, uma criança cair ali e machucar. Não, está o tempo todo. Está o tempo todo. Agora, depende de nós estarmos nessa sintonia através de prece, oração, que quando vai acontecer alguma coisa, a gente é avisado para que aquilo não aconteça. Já parou para pensar qual a relação que pode ter do nosso anjo da guarda com os sonhos que a gente tem? Os sonhos de alertas que a gente tem? Qual o papel do anjo da guarda? Eu estava conversando com alguém lá no sonho, mas não lembro quem que era. Pois é, mas tinha alguém comigo. Quem que é esse alguém? Né? Então, nós somos avisados, nós somos protegidos quando a gente busca e etc., quando a gente dá condições, de todas as formas. Ele não se afasta da gente, mas também tem um livre-arbítrio ali. Se eu não permito, se eu não quero, se eu não estou dando condições energéticas, aí fica difícil, né? Eu estou dando condição energética mais para a treva do que para a luz. Aí fica difícil também. Então, todos esses pontos são bem importantes a gente entender. O que muitas das vezes, quando as pessoas começam a fazer o bem, ou para participar de qualquer coisa ligada ao bem, independente de religião, de repente, alguma coisa na vida da pessoa começa a ficar estranha. Alguma coisa na vida da pessoa começa a desandar. Às vezes a pessoa ela tem um negócio e, de repente, os negócios, as vendas já não começam a ficar muito bem. Ou, de repente, dá um problema em casa. Por exemplo, um problema de vazamento, um problema na parte elétrica. Às vezes dá um problema em família, de discussões, que não consegue chegar até você, que você está fazendo a sua parte, você está protegido, está protegida, né? Está se esforçando, mas eles podem usar outras pessoas da sua convivência para te prejudicar, para te afetar, para te tirar do teu foco, para te desanimar, né? E a gente está num momento, todos nós estamos vivendo um momento agora, todo mundo, que tem se batido muito nas pessoas, é o desânimo. Está lá naquela passagem do pior inimigo, né? É o desânimo, a falta de fé, o cansaço, aí entra cansaço físico e emocional. A gente tem uma atmosfera, uma energia do planeta pesada, uma energia em que também as pessoas estão vibrando uma energia que não é boa. Isso vem de ansiedade, vem de preocupação. E quem é mais sensitivo acaba sentindo isso e não fica bem. Afeta de várias formas. As preocupações que todos nós estamos tendo, mediante a realidade que está de frente, está diante dos nossos olhos,
A insegurança que nós estamos vivendo no nosso país, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista econômico, social e financeiro. Todo mundo, se pegar os últimos 15 dias para cá, a maioria das pessoas em sã consciência, elas estão refletindo algumas coisinhas. Como é que vai ficar isso? Uma certa energia, né? Vou usar esse termo, de desconfiança no ar. Desconfiança, eu falo de medo, né? O que vai ser até o final do ano. E o ano que vem, então, como que vai ficar? Pior. A verdade é essa. Se hoje está ruim, a tendência agora é aquela frase que muita gente conhece: a ladeira abaixo. Por isso que os espíritos sempre avisaram para que a gente ficasse atento nesses momentos. Por isso que os espíritos vêm há anos avisando para que nós preparássemos de todas as formas, porque nós iríamos entrar numa situação, num momento delicado. Ninguém imaginava, há 4 ou 5 meses atrás, ninguém imaginava lá em fevereiro, março, na época do Carnaval, na época da Semana Santa, deste ano, que nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo dessa forma agora em agosto. Muitas das pessoas, não, vai acontecer, não vai acontecer, não importa, independente de datas, mas às vezes as pessoas acham que aquilo ia acontecer daqui a 30, 40 anos. E a coisa está mais rápida do que a gente imagina. Né? Só que não é questão de acreditar ou não acreditar, não vou entrar nesse mérito aqui. Eu só estou trazendo uma realidade que está na nossa frente. Né? Qualquer site da internet que você abrir aí, qualquer jornal que você ligar na TV, está tudo ali explícito. Então, tudo isso pegou muita gente de surpresa e gera essa energia pesada. E com todas as outras coisas que estão chegando, essa energia pesada ela vai ampliando. Aí entra o inconsciente coletivo. O que é isso? Várias cabeças, várias pessoas, imagina um país ou até o mundo, vibrando uma energia de preocupação, de ansiedade, de insegurança. Isso gera uma carga pesada. A preocupação gera uma carga pesada. A insegurança gera uma carga pesada. Isso vai ampliando. Isso para as trevas é um grande banquete. Eles adoram esse tipo de energia. Então, requer de nós também muita fé, muita oração para dissipar, para tirar esse peso. Claro, os problemas estão aí, a gente vai ter que enfrentar eles. O que a gente não pode deixar é a gente se abater por essas energias, porque isso faz com que o mal se alimente, fique mais forte. Para quem abriu hoje aí as redes sociais, enfim, viu na internet, em alguns canais, né, em alguns posts, já mostrando, né, a passagem que teve hoje da imagem, né, da réplica de Arcanjo Miguel lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Imagina onde que entraram com a réplica de Arcanjo Miguel, né? Isso foi levado aquelas pessoas ali da luz que estão ali dentro. Agora imagina o grande levante que vai ter agora, representado por Arcanjo Miguel. Olhando isso pelo ponto de vista espiritual. Do ponto de vista de matéria, você vai ver uma imagem com vários padres lá dentro da Câmara dos Deputados. Agora, olha isso pelo lado espiritual. O que isso vai acontecer dentro da grande batalha no que representa o Arcanjo Miguel. Né? Então, é importante que a gente esteja atento a essas informações. Tem muita informação acontecendo, mas são informações que nem todas são informações benéficas. Nem todas as informações são reais, né? Tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente gasta uma energia de preocupação que é desnecessária, porque daqui a pouco você vai precisar dessa energia para outras coisas. O que eu quero dizer com isso? O momento ele é desafiador para todo mundo, para todos nós, para todos nós. E aí, como tirar essa energia, esse peso, né, se proteger mais?
todos nós já sabemos como que a gente pode fazer, né? E uma delas, e a mais prática, é através das preces, através das orações. E tudo isso que a gente estava falando aqui se reflete também, concluindo aqui, aos ataques que são dos fatos que acontecem nas famílias. Muita gente assim, com as famílias prejudicadas. As pessoas estão vindo buscar o auxílio das terapias com as suas dores, mas nem todo mundo é dor física, nem todo mundo é problema de saúde, não. Tem muito problema energético. É a angústia com a família, é o problema que está acontecendo na família. Claro, isso aí alimentado, isso vai gerar uma doença no nosso corpo. Mas tem muita coisa que as pessoas estão ficando com a cabeça ruim, mediante os problemas que elas estão vivenciando dentro das suas famílias. Então, tem que fazer muita prece mesmo, gente, para proteger as famílias e a gente fazer a nossa parte. A verdade é essa. Não tem uma receita de bolo ali definida. E confiar, fazer a nossa parte. Não adianta eu só fazer a prece, entregar para Jesus, para Maria Santíssima, pedir para a espiritualidade, mas eu não fazer minha parte. Não adianta nada. Minha prece vai ser palavras ao vento. Eu tenho que ajudar com a minha atitude também. É um momento bem delicado. Então, a partir de agora, a gente vai fazer as nossas preces. Quem quiser, já pode preparar sua água aí, para a gente começar. Então, vamos iniciar com a prece de um espírito, o espírito de Cáritas. Cáritas significa caridade. E Cáritas, antes desse espírito trazer essa prece, quando ela estava na matéria, ela não concordava com as atrocidades que aqueles reis faziam naquela época. E esse espírito encarnado, que hoje conhecemos como Cáritas, ele foi pego, né, na matéria, enfim, em um momento como se fossem Bíblias dentro de suas bolsas. E na região, no lugar que ela morava, estava tendo uma perseguição com as coisas ligadas ao cristianismo, as coisas de Deus, de Jesus, enfim. Então, pelo fato de ter os livros com escrituras, coisas sagradas em sua bolsa, ela foi violentada, ela foi torturada, foi esquartejada, fizeram todos os tipos de violência com ela até ela desencarnar. Chegaram a queimá-la também. E esse espírito, depois de ter passado por isso tudo, e já recuperado lá no mundo espiritual, veio com as permissões, né, se apresentando com o nome de Cáritas, o espírito que veio com o nome de caridade. E com tudo que passou na matéria, trouxe essa prece maravilhosa. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não os conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim seja e assim será. Santa Catarina, irresistível santa, a tua palavra não resistia aos corações dos pecadores. Tampouco o céu a tua fé ardente e a tua insistente oração. Hoje, assim como antes, nos faça sentir o poder da tua intercessão para confirmar a paz entre os homens. Liberta os oprimidos e injustiçados das adversidades de todos os gêneros. Confortai e curai os males do corpo e da alma. Rogai pela paz de todo o mundo, pela união e a fidelidade do povo de Deus. Ao Supremo Pastor, pelo bem da nossa pátria, e lembre-se de nós que te invocamos com fé, sabendo que não nos abandonareis nas dificuldades, aqueles que te consideram como mãe e mestra. Amém. Salve a Santa Catarina. Que Mãe Santíssima permite nesse momento que nossas águas sejam fluidificadas, energizadas, abençoadas, com todos os fluidos que cada um de nós necessitamos. Rogo também a Mãe Santíssima por todas as nossas famílias, aos familiares, aos parentes e amigos. Peço também pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Nós nunca precisamos tanto do seu apoio, da sua luz, do seu manto protetor. Pedimos a Ti, Mãe, que pise na cabeça da serpente. Não deixe que ela nos ataque. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia,
Retira, Satanás, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Assim seja. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Assim seja. Salve Jesus. Salve Jesus. E salve Maria Santíssima. Os irmãos que